Verde Notícias. Atenção, você tá meio desmotivado, querendo fazer uma atividade física, não consegue, pensa na verdade que atividade física, movimento não é para você? Pois você que está conectado, seja na frequência 93,5, na 99,7, ou então pelo YouTube e pelo 5.2, se prepara que eu acho que seus argumentos cairão por terra a partir de agora. É o nosso quadro Vida em Movimento, que quer inspirar você com bons exemplos aqui através de uma entrevista na Rádio Cidade Verde. Vida em Movimento. Vida em Movimento. Temos a satisfação de receber o Jefferson Probo, ele que é triatleta, é professor também, e Jefferson vai nos dar, eu acho que é um relato muito inspirador. Já conheci sua história de vida, inclusive através de uma reportagem muito bonita feita pela repórter Pamela Maranhão, aqui à TV Cidade Verde. Jefferson, e o esporte eu acho que realmente mudou sua vida, não é isso? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Verdade, Glenda. Boa tarde aos ouvintes da FM Cidade Verde. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui para gente, para falar sobre esporte, para falar sobre saúde, qualidade de vida e sobre doação de órgãos. O esporte realmente, ele transformou a minha vida. São duas coisas que transformaram a minha vida de maneira muito poderosa, que foi a doação de órgãos e o esporte, né? Vale ressaltar, Jefferson, você teve um diagnóstico de doença de fígado e por isso teve que fazer um transplante. Quando isso aconteceu, a questão do problema de saúde? Glenda, eu fui diagnosticado, eu era obeso mórbido, né? E eu fui diagnosticado em julho de 2018 com uma cirrose hepática, né? Até então não existia um diagnóstico mais preciso. Foi depois do transplante, em novembro de 2019, que eles me diagnosticaram com uma doença chamada hemocromatose. O meu organismo absorve ferro de maneira descontrolada. E aí eu não sabia, né? E aí, por ter um estilo de vida sedentário, por me alimentar mal, isso tudo foi acarretando ao longo da minha trajetória de vida. Só me trouxe coisas ruins. Mas de outra forma, foi aí quando eu fui diagnosticado com cirrose, o médico falou, né, aqui de Teresina, os médicos de Teresina me disseram que eu já estava num estágio bem crítico e que a única maneira era me submeter a um transplante. Você ficou assustado, você falou que era obeso. Você chegou a pesar quantos quilos, Jefferson? Eu cheguei a pesar 124, 125. 124 quilos com quanto de altura? 1,65 m. Nossa. E aí, antes de eu entrar na fila de transplante, eu me readequei, seguindo as orientações dos médicos, comecei a caminhar bem devagar, né? Ali caminhando 15 metros, 20 metros, aí fui caminhando, me readequei à minha alimentação e consegui emagrecer antes de entrar em lista de transplante. E eu participei de 2 corridas de rua na época, mas chegou um momento, né, já em 2019, que eu fiquei muito debilitado e que aí foi onde eu entrei em lista de transplante, já tido emagrecido, tinha né? perdido quantos quilos? Eu acho que aquele saco de arroz bem grande, essa daqui. Joguei no mato de gordura. Caminhada, isso. Caminhada e corrida, caminhada e corrida. Alimentação mais equilibrada, justamente por conta para diminuir os impactos da própria doença hepática, né? Então, uma pessoa que tem cirrose, ela tem várias limitações, né? Então, assim, geralmente atrelam a doença hepática só ao álcool, né? Uso inadequado do álcool. Mas existem inúmeras outras doenças que podem prejudicar o fígado, como, por exemplo, a obesidade. Né? Ela evolui e pode te levar, eu conheço várias pessoas que foram transplantadas por conta desses problemas e também por aqueles chás de emagrecimento, remédios, né? A chamada hepatite medicamentosa. Enfim, são doenças em que pessoas que têm vida sedentária estão suscetíveis a cometimento de adoecimento. E como é que o esporte entrou na sua vida, Jefferson? O esporte ele entrou na minha vida quando o médico, o Dr. Wellington, eu vou mandar um abraço para ele,
hepatologista, foi quem me deu a notícia, e ele disse assim para mim, eu não sei se foi por um estímulo, né? Ele disse assim, olha, eu conheço um cara ali que tem uma doença e ele se tornou atleta e a doença parou. Eu imaginava que a doença iria parar, então eu coloquei, aquela palavra atleta ficou na minha cabeça. Então assim, eu nem me lembro do que ele falou, mas eu só me lembro que ele disse assim, o cara transformou em atleta, ele parou a doença. Então eu comecei ao processo do esporte nesse momento, né? E quando eu fiquei debilitado, mesmo quando eu tive que parar de fazer todas as atividades, ainda da minha recuperação na UTI, né? Eu fiz esse compromisso comigo, né? Porque você precisa fazer um compromisso com você. E o compromisso que eu tive, nos primeiros passos que eu dei lá no hospital, eu dizia para a fisioterapeuta, doutora, a senhora ainda vai me ver correndo, né? E ela disse assim, não, eu tenho certeza disso. Eu não corro, mas tá aí uma coisa que eu queria fazer. Então, quando eu voltei para Teresina, né, já na pandemia, já bem pertinho de começar a pandemia, voltei, né, a fazer um processo de reabilitação. Após o transplante. Após o tudo certo transplante. com o transplante, porque você teve que ir ao Ceará para conseguir Fortaleza, porque Fortaleza. aqui infelizmente não existe transplante, né, de fígado. De fígado. Bem, e aí eu comecei, né, na pandemia, eu comecei em casa mesmo, fazendo exercício, eu me integrei com outros transplantados do Brasil naquele momento de muitas mortes, né, de muita insegurança, de muita angústia das pessoas transplantadas, porque morreram muitos transplantados, né, e aquela incerteza fez com que num determinado momento lá da pandemia os meus familiares ficaram com Covid, eu tive que sair para ficar sozinho em um outro ambiente, por recomendação médica. Foi a partir dali que eu comecei a voltar a caminhar. Aí eu voltei a caminhar, e aí eu fui interagindo com outras pessoas transplantadas, conhecendo. Foi aí onde surgiu a corrida, procurei uma assessoria, comecei a corri, e eu disse, não, agora eu acho que eu... Tá pouco. Que eu quero aprender uma coisa que eu nem imaginava, que era nadar. Olha aí. E aí eu não sabia nadar. No máximo que eu conseguia era ficar ali, ó, bater dos pés naquele nadinho de cachorro. E nadei, depois ainda hoje estou aprendendo a nadar, porque a natação é um esporte muito técnico, né? A pessoa com 46 anos, a pessoa não pode dizer que aprendeu a nadar, ser diferente de uma criança, né? Mas eu já nadei no mar, já fiz provas de triatlo no mar. Então... Eu vou treinar ali com os amigos da Aquática Tri no açude Caldeirão, já participei de prova lá em Piripiri, e o açude e tem uma prova agora. Mas não lá do José de Freitas? Açude do Bezerro, Barra do Bezerro. E tem dia 5 de fevereiro tem uma prova lá de aquátlon lá, que a gente vai nadar. Eu acho que eu acessei por isso, porque eu vejo muita prova sendo realizada lá em José de Freitas. Quem nos acompanha pelo YouTube e pelo 5.2 vai ver agora algumas fotos, alguns destaques aí do Jefferson Pro, professor Jefferson, em competições. E Glenda, eu gostaria de fazer uma observação. Sim. De que uma pessoa transplantada, como nós somos imunossuprimidos, sim, né? A atividade física, o exercício, ele nos ajuda, ele faz parte do tratamento no pós-transplante, tanto antes como depois. Porque o tratamento, ele envolve uma equipe multiprofissional, de educadores físicos, fisioterapeutas, médicos da equipe de transplante. E assim, depois da natação, e eu gostaria de complementar, veio na minha vida o ciclismo. Que eu lá, quando adolescente, gostava de pedalar, né? E voltei a pedalar. Né? E isso para mim foi muito importante, Glenda. Por quê? Porque a partir desse momento que eu me encontrei com a bike, foi um momento em que eu disse assim, bem, eu vou saber no mundo quem é transplantado que faz triatlon. E aí eu entrei em contato com um cara da Alemanha, né, um transplantado de coração,
que ele já fez 8 Ironman. Nossa. E ele me dizia, cara, eu dei a minha parada cardíaca em casa, perto do hospital, depois fui transplantado e voltei pro esporte. Então eu me inspirei nele, né? Ele é o atual campeão mundial nas Olimpíadas dos Transplantados. E eu consegui, através de muito treinamento, continuo treinando, não paro. Quando eu sair daqui já vou para natação. Treinando para manter a minha qualidade de vida, porque nós sabemos que uma pessoa transplantada, sem muito preciosismo, não é tudo mil maravilhas, viu? Tem momentos realmente que a gente tem que dar uma reduzida nos treinos, quando a imunidade da gente baixa. Você tem que ter uma percepção do seu corpo, de como você está, né? E tudo você com toma acompanhamento. remédios continuamente? Inclusive, 2 horas da tarde eu tenho que tomar um remédio. Eu estou treinando, eu paro, tomo um remédio e continuo, né? Então isso faz parte. Eu sei que tem muita gente que diz assim, eu tenho preguiça, né, de fazer atividade física, de me movimentar. O importante é você se sentir bem, sabe, Glenda e colegas da FM Cidade Verde e ouvintes. Você se sentir bem com aquilo que você faz. Você pode andar de patins. Se você não gosta de correr, você caminha. Se você começa caminhando, correndo. Se você não gosta de nadar, você faz aquilo que te deixa feliz, porque você joga uma bolinha, joga futebol. Eu particularmente adoro futebol e jogo também. Então assim, são questões que são muito importantes para a vida de pessoas como eu, são transplantadas, e para todos os nossos ouvintes que não são, e vocês também, né? Sim, sim. Olha, essa é a 3ª semana do quadro Vida em Movimento e eu fico muito feliz, ouvintes principalmente, os meus colegas aqui também da bancada sabem, que é muito, as pessoas a gente convida e fala assim, olha, é um quadro para falar a respeito da sua vida e sua proximidade com o esporte, mas a gente nunca fala, deixe uma mensagem de inspiração. Isso acontece muito naturalmente com pessoas como você, professor Jefferson, que realmente sentiram na vida, na trajetória, a transformação que o esporte pode causar. A transformação que a escolha, na verdade, de praticar algo, como você bem disse, pode trazer para a vida. Isso é muito bonito, é realmente muito inspirador. Eu acho que essa ideia do movimento, e quem nos escuta agora, por favor, se sensibilize para isso. Nós, muitas vezes, temos uma vida muito corrida. Eu confesso que eu tenho, mas eu também me obrigo e encontrei prazer também na corrida e em outras atividades, porque você sente os efeitos positivos. Isso é muito bonito, muito bonito. Você acabou de falar a respeito da Olimpíada dos Transplantados, Natanael. Sabia que existia Olimpíada dos Transplantados? Eu já ouvi falar na Olimpíada dos Transplantados. Eu não sabia que piauienses, né, estão aí cotados, de olho nessas vagas. É muito bacana. Vai acontecer em abril de 2023, Jefferson. Você sonha, acho que ainda tem viabilidade de participar da competição? Glenda, eu gostaria de mandar um abraço aqui para a primeira piauiense que participou da Olimpíada dos Transplantados, a Gabriela Noronha. Ela foi 8º lugar na última que teve na Inglaterra, em Newcastle. A Olimpíada dos Transplantados já está na 24ª edição. Eu quero e sonho em participar, né? Estou treinando para isso. Agora, eu preciso de apoio, sabe? A gente não tem perna suficiente para ir para a Austrália. Perna, braço, mãos, assim, suficiente no sentido de financeiramente. Porque como não existe federação, né, de esportistas para transplantados, como tem a confederação da Paralímpica, né, do Comitê Paralímpico, nós transplantados ainda não temos essa abertura ainda. Tanto é que nós nos juntamos e fundamos, eu e a Gabriela e mais tantos outros atletas, a Liga Brasileira dos Atletas Transplantados. E aí nós estamos no momento de pedir patrocínio, né? Hoje mesmo eu já estava pedindo patrocínio para eu conseguir comprar uma roupa de borracha, né? Que você vai ter que levar para lá por conta da temperatura da água nas provas de triatlon. Muito baixa, acredito. Abaixo de 24 graus você já é permitido usar a roupa de borracha. Então é caro, tudo no triatlo depende de muito apoio. Eu recebo apoio da The Auge Bike Shop, eu treino com a bicicleta da Audax, Ventus 500, e isso, sem esse apoio, eu não teria me tornado triatleta, sabe, Glenda?
Então, eu montei uma vaquinha online, né? Algumas pessoas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está colaborando lá na vaquinha, que você encontra lá no perfil do meu projeto sobre doação de órgãos, que é Visibilidade TX, ou no meu @LacerdAProboTX, né? Arroba no Instagram, então, Lacerda Probo TX ou Visibilidade TX. Então, para quem não conhece, TX representa o transplantado, né? E assim, ontem eu efetivei o processo de inscrição, né? Para o processo de inscrição, Glenda, ele tem um valor, e as provas que se eu puder participar, se eu estiver lá para participar, para representar o Brasil e o Piauí, eu vou participar das provas de natação, ciclismo e triatlo, né? Que são as provas que começam a partir do dia 17, 18, 19 e 21 de abril desse ano. Muito e próximo. aí, então tá nessa força-tarefa tentando força-tarefa, tá todo mundo isso. ajudando e tudo, né? Isso é muito importante. Muito bem, Jefferson Probo. Olha, é mais um exemplo importante, muito bonito, de ver o que a escolha por uma vida em movimento pode causar. Jefferson, parabéns pela sua trajetória. Nos orgulha enquanto piauiense e orgulha também escutar um exemplo como esse de inspiração, pela dedicação, pela tentativa. Parabéns, eu acho que fica toda essa rede. Vamos lembrar, novamente no Instagram, LacerdaProboTX, ou então... @VisibilidadeTX. @VisibilidadeTX. Incentivar também os nossos atletas transplantados piauienses a representar o nosso estado. Parabéns, Jefferson. Glenda, suas palavras eu gostaria de... Tudo isso que nós estamos conversando aqui, Glenda, só foi possível porque o transplante, a cirurgia do transplante, ela só acontece porque depende da solidariedade de uma família. Então, sem o sim de uma família, eu jamais poderia estar aqui conversando, eu já estaria em outro plano espiritual. Então, assim, não precisa você deixar registrado em cartório, não precisa você deixar registrado em lugar nenhum que quer ser doador de órgãos, que quer salvar vidas. Você só precisa conversar com seus familiares. Eles é que decidirão, na hora de um momento de dor, se você vai salvar a vida ou não, se você vai deixar um legado de amor e a vida continuando em mais de 8 pessoas, né? Porque a doação de órgãos, ela salva vidas, e eu sou um atleta que minha principal missão, né, é salvar vidas, levando a mensagem da doação de órgãos para todas as pessoas, em todos os lugares. Jefferson Probo conosco, deixando também um recado importantíssimo a respeito dessa conscientização para a doação, para o transplante de órgãos. 1h41, esse foi o nosso quadro. Vida em Movimento. Vida em Movimento. Em Movimento.